Eu vou te contar agora como a gente participou da gravação de um projeto que ganhou o Grammy, como a gente tem mais de 150 milhões de streams no Spotify e YouTube em músicas gravadas, produzidas ou lançadas por nós, como a gente teve algumas músicas em primeiro lugar nas maiores rádios brasileiras e como a gente fez shows pelo Brasil inteiro. Music Hacks. Fala, hackers da música, tudo bem? Marcos Borer do Music Hacks aqui e hoje eu quero contar a história por trás do Music Hacks. Apesar do Music Hacks ser um canal novo, as pessoas que estão por trás dele já têm muita experiência na música. Então hoje eu queria contar a minha história, a história da Angorá e por que a gente começou o Music Hacks. A verdade é que o mercado musical tem pouquíssimas fontes de informação. Então, eu trabalho na música faz 15 anos e eu tive que aprender muito na raça. Eu tive a sorte de ter alguns mentores incríveis, mas eu sei que nem todo mundo tem a mesma sorte e talvez a mesma perseverança que eu tive, a mesma determinação de aprender, dar murro em ponta de faca, para conseguir entender como trabalhar no music business. Além disso, tem muita gente também falando sobre music business sem ter vivenciado isso, às vezes sem ter tido uma música de sucesso, uma música numa playlist, tocado na rádio, feito turnê pelo Brasil. Então é muito complicado você falar de algo que é só teórico e a gente quer compartilhar a nossa experiência prática sobre esse assunto. A minha história pessoal como músico é bem antiga, eu já venho da terceira geração de músicos na família. Então meu avô era baixista lá em Porto Alegre, empresário de bandas, foi empresário do meu pai, que tocava guitarra e cantava. Meu pai seguiu nesse caminho como músico de baile por muitos anos e depois todos os filhos dele foram pra música também. Eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos eu já estava dando aula de violão e de guitarra. E quando eu tinha 17 anos, eu decidi montar a Angorá. Eu não sabia se eu ia ser um músico de performance, eu não sabia o que eu ia fazer exatamente com música ainda naquele momento, mas eu tinha certeza que a música ia ser a minha vida. Então eu fiquei pensando ali naquele momento, terminando a escola, vou pra faculdade, o que eu vou fazer da vida? Eu já tinha minha banda, eu sempre ensaiava e tocava, e eu vi que se eu juntasse um pouco de estrutura ali, eu conseguia montar um estúdio de ensaio. Eu e meu irmão, né, o Mabê, que é sócio da Angorá, é meu irmão também, é Marcelo Borer. Em 2006, a gente montou o nosso estúdio de ensaio e gravação de bandas. Como ele também tem uma formação em publicidade, eu também estudei um pouco de publicidade, a gente também fazia trilhas e projetos para agência de comunicação, publicidade, rádio corporativa, podcast, comercial para TV, comercial para rádio. Então, somado com os ensaios e as gravações, isso foi o nosso ganha-pão nos primeiros anos de produtora. E essa parte de trabalhar com publicidade foi bem importante pra gente, porque a gente atendeu grandes marcas, Telefônica, Tegestiona, Klabin, Walmart, Grupo Bimbo, Puma, Nutrela, Ana Maria Firenze, enfim, a gente trabalhou com grandes corporações e isso trouxe pra gente uma linguagem nesse mercado corporativo, é muito sério, muito profissional, muito organizado, muito voltado a resultado, então isso ajudou a moldar muito do meu jeito de trabalhar, tanto meu quanto do meu sócio. E aí em 2009 a gente teve um momento que foi uma mudança de jogo muito importante, uma virada de chave, que foi quando a gente fez o nosso primeiro projeto de lei de incentivo no PROAC, né? Então foi um teste, foi uma experiência, acabou dando certo, e não só deu certo, como deu muito certo, porque a gente trabalhou com o maior patrocinador do estado de São Paulo, que pediu no ano seguinte para a gente levar novos artistas, novos projetos para ele, para serem patrocinados, e a gente acabou virando uma produtora executiva de shows, uma produtora de projetos, que era algo que não era o nosso escopo inicial. E no estúdio, quando a gente começou, o estúdio é aquele ambiente meio uma caverna, né? Não tem muita luz do sol, você fica isolado ali para ter aquele isolamento acústico para trabalhar. Então o nosso foco era a produção de música, era tocar, era gravar bem. E quando a gente começou a fazer os projetos de lei de incentivo, a gente começou a ir pra rua, produzir show, divulgar o artista, gravar o CD, contratar assessoria
de imprensa, divulgação de rádio. Então a gente começou a ter experiências que a gente não tinha antes, né? Fomos jogados ali, lançados para o mundo. E nisso eu conheci grandes produtores musicais, grandes artistas, os melhores divulgadores e comecei a ter um gosto do que era de fato o mercado fonográfico, mais do que só produção musical. E a gente começou a ficar bem grande nessa área de projetos, a gente foi aumentando nosso estúdio, nossa estrutura, nossa equipe, até que 2014 foi outra virada de chave, porque para nós parecia que a evolução do que a gente estava fazendo era ir para a área de gestão de carreiras, porque os projetos de lei de incentivo eles sempre têm começo, meio e fim, e a gente ficava com aquela vontade de pegar um projeto desde o começo e levar ele além com uma duração maior. Então na época, em 2014, a gente procurou um parceiro que já estivesse trabalhando na área de empresariamento, de music business, para trazer um case ainda maior, mais experiência pra gente. A gente trouxe um parceiro que ficou com a gente 2 anos como sócio da Angorá e que na época era empresário da Manu Gavassi e da banda Fly. Então trouxe esses cases pra gente, foram os nossos primeiros trabalhos na área de music business. A Manu tinha saído do Midas e estava preparando o seu EP Vício, né, produzindo com o Júnior Lima, e na época a gente lançou esse EP pelo nosso selo. E a banda Fly, que era um trio pop, foi um grande fenômeno teen, foi muito, muito forte, tem números surreais na internet. Depois a gente empresariou o Fiuk também, e mais pra frente a Erika Rodrigues, Fansete, Maressa, que é um fenômeno digital gigantesco, e agora mais recentemente o João Klein. Durante esse tempo trabalhando com agenciamento de artistas, a gente colocou música em rádios, fez shows pelo Brasil inteiro, colocou músicas nas maiores playlists do Brasil, enfim, passou por todos os ciclos possíveis dentro do music business e foi muito legal. Durante esses anos a gente também nunca parou de gravar, de produzir e de aumentar o estúdio e passar por experiências na parte de gravação que é gerenciada pelo meu sócio, pelo Mabê. Então em 2014 a gente foi, até 2014 a gente teve estúdios que a gente mesmo construiu, montou toda a estrutura. E aí em 2014 a gente alugou um estúdio que estava fechando, que era a MCR, uma produtora de jingles, acredito eu que foi a maior do Brasil, uma estrutura muito grande na 13 de maio aqui em São Paulo. Eles que tinham produzido 2 hambúrgueres alface, queijo molho especial, criado pipoca e guaraná, os bichos da Parmalat, enfim, é uma produtora genial, tinha 8 maestros ali gravando o tempo todo em 3 estúdios diferentes. E a gente ficou por 2 anos nessa estrutura. Depois a gente alugou um outro estúdio que chamava Artmix, né? Ele não existe mais, mas que também era um dos estúdios mais insanos do Brasil, com uma estrutura absurda, que estreou em 91 gravando Marisa Monte, Milton Nascimento, Fábio Júnior, na primeira semana do estúdio, e depois lá passaram grandes nomes da música nacional e internacional. E a gente ficou por mais 2 anos nesse estúdio, de 2015 até 2017. E hoje a gente acabou voltando para a estrutura de termos montado o nosso próprio estúdio, que fica aqui na Zona Norte, em São Paulo. Tiveram alguns projetos bem insanos ao longo desses anos que a gente trabalhou também. Um deles foi regravar a música Águas de Março para o lançamento do Jeep Renegade em 2014, com a banda que tocava com o Tom Jobim. Então o Paulo Jobim, Daniel Jobim, que é filho e neto do Tom Jobim, e Danilo KM na flauta, Paulo Braga na batera, Jaque Morlenbaum no cello, enfim, alguns dos músicos mais incríveis do planeta. Uma outra experiência que foi muito legal foi quando a gente foi chamado para gravar a música da volta da rádio do 89 FM, quando a rádio ficou um tempo sem tocar rock e ela estava voltando com a programação de rock. E tem um produtor que foi um grande mentor meu e do meu sócio, que é o Lampadinha, que, enfim, é um cara que tem 5 Grammys, é um grande especialista aí de produção musical e de gravação, mixagem e masterização para rock no Brasil, um dos melhores, sem dúvida. E ele foi convidado para produzir essa trilha e chamou a gente para participar da gravação com artistas incríveis. Tinha Matanza, Supla, Badawi, enfim, muita gente que eu admirava muito e pude colaborar, e essa inclusive foi uma das primeiras músicas que eu gravei que tocou no rádio, né? Isso foi em 2013, se eu não me engano, e foi muito, muito legal a sensação de ligar ali o dial e poder ouvir uma música que eu tinha gravado, que eu tinha tocado guitarra, que eu tinha ajudado a compor no rádio várias vezes, foi muito irado. Um outro evento insano que
que foi uma das noites que eu zerei a vida também. Foi fazer a direção do palco do 24 da Gabi Lopes, que é uma atriz influenciadora digital gigante, e ela decidiu fazer o aniversário dela fechando o Hopi Hari e fazendo um evento ali para um público VIP exclusivo, com 24 artistas no mesmo palco em uma única noite. E eu fiz a direção técnica e artística desse palco, e foi bem puxado, mas foi bem legal. E o palco teve nomes como Clau, Luísa Sonza, Melim, Polo, Strike, Nego do Borel, Pocahontas, Vitor Clay, enfim, vocês imaginam, só gente de peso, foi muito legal. A gente também recebeu a gravação do Almir Sater e do Renato Teixeira para o disco Ar, então as vozes deles, a viola do Almir, foram gravados na Angorá na época, e esse disco ganhou o Grammy de melhor disco sertanejo. Então a gente teve algumas experiências ao longo da carreira, que se eu tivesse que encontrar o Marcos de 15 anos que estava dando as primeiras aulinhas de violão e sabia que queria trabalhar com música, seria impossível eu narrar tudo que eu ia viver depois. Foi muita coisa legal, muita coisa especial e, enfim, eu fico muito grato de poder viver isso e ter aprendido com isso. Durante todos esses anos, a gente continuou produzindo músicas para vários artistas que perguntavam pra gente, olha, como que você foi parar no Altas Horas, como colocou a música na rádio tal, como colocou a música na Pop Brasil, enfim, que é basicamente uma das maiores playlists de pop do Spotify hoje. E a gente queria ajudar mais pessoas, mas na área de agenciamento você só pode casar com uma, duas pessoas no máximo, senão não dá certo. Você precisa de tempo e você precisa de dinheiro para se envolver num projeto na área de gestão. Mas a gente sabia que podia ajudar mais pessoas. E aí veio a ideia do Music Hacks. Eu comecei a escrever um livro sobre Music Business que está em desenvolvimento, está quase pronto. E nesse momento, até para ampliar o número de cases que a gente tinha, eu comecei a trabalhar como consultor também. Então peguei uma parte da minha agenda e abri para prestar consultoria para vários artistas. Então eu me encontro online com eles e converso sobre a carreira, monto planejamento e passo tudo o que eu sei, não guardo nada pra mim. Então, durante esses quase 15 anos trabalhando com música, eu tive que penar muito para aprender. Eu tive a sorte de ter bons mentores, mas ainda assim eu sei que é muito difícil. Então eu decidi cortar, criar um atalho e ensinar tudo que eu aprendi a duras penas. E hoje eu quero passar esse conhecimento para você através do Music Hacks.